Shiva Shambhu, que possamos estar envolvidos na luz do Divino Ser, sobre as frequências das consciências crísticas e búdicas, né, sob o amparo de todos os mestres do amor-sabedoria. Alguns nos perguntam por que nós sempre usamos esse epíteto, né, de Chidambareshvara para se referir a Shiva e também se referir a Babaji, que também é uma expressão de Shiva. Aliás, tudo é Shiva, porque tudo é Deus. Por que este epíteto, esse nome? E Chidambareshvara é um nome realmente muito lindo, porque significa, literalmente, aquele que é Senhor do céu da própria consciência. Chid significa consciência, Ambara significa céu, e Isha ou Ishvara significa Senhor. Então aqui fica muito claro que não se trata de nenhum estado celeste fora de nós. Não se trata de nenhum reino futuro que nós vamos conquistar através dos nossos atos meritosos. Não é algo que se estabelece num ponto futuro e num lugar distante, e sim algo que acontece nesse tempo presente, aqui e agora, e naquilo que nós somos. Porque esse céu está na nossa própria consciência. Qualquer estado celestial ou infernal, ele não está em outro lugar a não ser em nossa consciência. Alguns perguntam, mas Gayan, nós ouvimos relatos fidedignos, né, de alguns mentores que afirmam a existência de lugares como um umbral, por exemplo, onde pessoas ficam em lugares realmente de sofrimento, né, de pouca luminosidade, lugares muito densos. Então esses lugares não existem? Esses lugares são projeções mentais, são ideoplastias que se formam a partir dos estados frequenciais daquele que deixa o corpo físico. Esses lugares realmente não são reais, porque no plano divino só há luz. O plano divino é luz, não é trevas. As trevas estão em nós, estão em nosso estado consciencial. Então, um estado consciencial perturbado, né, ao desencarnar, ele carrega essas frequências. E como o mundo espiritual é ideoplasmático, nós plasmamos aquilo que corresponde às nossas frequências, os nossos estados conscienciais. Né? Tanto que se você mudar a frequência, né, no caso dos dessomados ou desencarnados, imediatamente eles saem daquele lugar. Né? Vão se encontrar em outro lugar, quiçá muito mais luminoso. E de fato é. Então essa forma de nominar Deus, de nominar Shiva como aquele que já traz em si o céu, né, em sua própria consciência, e por extensão nós também, né, trazemos ou devemos buscar, né, o céu ou o estado celeste em nossa própria consciência. Uma consciência que está em paz, que está harmonizada, né, que conseguiu dominar e conquistar a mente, se livrar dos barulhos e dos lixos tóxicos de uma mente desregrada, esse já está no estado celeste. Esse já é capaz de usufruir de Ananda, de bem-aventurança, toda a rasa, toda a doçura da conexão com o plano divino. Porque o plano divino está dentro de nós, não está fora. Dentro. Né? E o coração é o centro. Não é nossa mente, nossa cabeça. Nós
procuramos a coisa certa pelos caminhos errados. Nas religiões convencionais, fomos educados a ter uma visão racional de Deus, né, através das crenças, das ideologias, dos dogmas, mas isso está apenas na nossa mente, é um processo racional. E a mente, né, tanto a mente grosseira, né, a mente instrumental, racional, e outros estados de mente até mais abstrativa e subjetiva, elas têm um limite de alcance, mas o coração não. É por isso que os grandes mestres, os grandes rishis em todos os tempos, incluindo aí Samana Jesus, indicam o coração como centro, né, da presença divina. É a inteligência do coração, que é a inteligência espiritual. Nós temos vários níveis de inteligência, inteligência emocional, a inteligência racional, mas a inteligência espiritual está no coração. Né? E hoje até a ciência sabe que o coração é um órgão, né, que tem a capacidade, né, de processar informações. Né? É o coração. Né? A nossa supramente, né, como dizia Sri Aurobindo, que nós precisamos descer a supramente para manifestá-la no mundo da existência, né? O caminho é o coração. É no coração que nós encontramos a presença divina. Isso nos lembra a magnífica história de Shri Hanuman. Hanuman é aquela forma, né, humana, meio humana e meio macaco, né? Ele é símil e humano ao mesmo tempo, que está presente na literatura védica e que é símbolo da devoção e da fidelidade. Eu tenho um carinho imenso por Hanuman. Hanuman para mim representa, né, aquilo que há de mais elevado em termos de devoção. Então, essa história de Hanuman é narrada no Ramayana, né, que é o grande épico hindu. O Ramayana narra a história de Rama e Sita, né? E quanto Sita, a consorte de Rama, né? Tanto que nós dizemos Sitaram, Sitaram, que significa o aspecto feminino e o aspecto masculino de Deus, unificado, né, numa só condição, Sitaram. Então, né, nessa história, né, Sita é sequestrada por Ravana, né, que é um rei demoníaco, né, e todo o seu exército de Rikshakshas, que são os demônios, né, e então Rama e seu irmão Lakshmana, né, eles pedem ajuda ao que? A Hanuman, né, para ajudá-los a libertar Sita. E a história conta as peripécias de Hanuman, né? E no fim, né, eles acabam vencendo Ravana e libertando Sita. É uma história maravilhosa que nós não vamos aqui contar, obviamente. Mas lá no fim da história, né, depois que Sita é liberta, é resgatada, né, eles passam a presentear os grandes guerreiros e heróis que lutaram nessa batalha. Mas Hanuman, que foi o maior deles, não aceita nada, não pede nada, não deseja reinos, não deseja títulos, não deseja posses, e diz que toda a alegria dele está em servir a Deus e servir ao Senhor. Claro que isso é uma grande simbologia, entendam isso como uma grande metáfora. Essas histórias, na verdade, elas são narrativas para nos trazer um conteúdo espiritual que está implícito na narrativa. E então Sita, né, que ele é que libertou Sita, né? Então Sita tira um colar, né, de pedras preciosas que estavam no próprio pescoço e dá para Hanuman, né? E Hanuman, ele olha para aquilo e começa a desmontar, destruir o colar e pegar pedra por pedra e tenta morder, quebrar para ver o que tem dentro das pedras. E aqueles
cortesães, aqueles que estavam ali na corte, que viram aquilo, indagaram Hanuman, né? Por que você está fazendo isso? Um presente tão caro que lhe foi ofertado pela própria rainha, por Sita, né? E ele fala, né? Esse objeto não tem qualquer valor para mim se Deus não estiver dentro dessas pedras. Se o próprio Senhor Rama e a própria Senhora Sita não estiver aqui, isso não tem valor. Aí eles ficaram muito admirados e perguntaram para ele, então aquilo que não tem Sita e Rama dentro de si mesmo não tem valor para você? Ele falou, sim. Então, por acaso, no seu corpo físico, no seu coração estão Sita e Rama? Porque senão nem o seu corpo físico tem valor para você. E enquanto eles fizeram essa provocação, Hanuman, ele põe as garras no próprio peito e rasga o peito. E para admiração de todos, dentro do coração de Hanuman aparece a imagem de Rama e Sita ali entronados. É uma história muito bonita. É uma história muito bonita, porque o verdadeiro sentido da vida é nós termos essa conexão com o divino, com o ser real que somos, com a nossa espiritualidade, porque senão tudo é vão, né? Tudo que buscamos conquistar no mundo material, todas as glórias, todos os títulos, tudo isso vai passar, tudo vai passar. Eu estou lendo agora um livro do Antônio Torres, um livro muito bonito, que ele conta justamente a história de um homem que veio para São Paulo, se tornou funcionário do Banco do Brasil e quando se aposenta, a esposa já o tinha deixado, os filhos foram morar longe e ele se encontra sozinho, morando num apartamento em São Paulo, aposentado e sem saber o que fazer da própria vida ou do próprio tempo que ele tem. Então, o próprio tempo, as 24 horas de um dia se torna um peso absurdo, insuportável, porque ele simplesmente não sabe o que fazer, não tem para onde ir. Veja como isso é. Enquanto nós não conquistamos o essencial, nada que venha de fora pode nos realizar. Então, é preciso abrir o nosso próprio peito e encontrar a essência do sagrado e do divino que está entronado em nosso próprio coração. Enquanto nós não nos conectarmos profundamente com isso, nós podemos ter muitas religiões, mas não teremos espiritualidade. Então essa história de Hanuman é fantástica, né? Porque mostra que o que nós buscamos às vezes tão distante está muito próximo. Nós apenas não percebemos. E quando nós encontramos o ser divino que habita em nós mesmos, o nosso Atman, o nosso eu sou, o nosso ser real, quando nós a ele encontramos, nós já estamos em Chidambareshvara, nós já estamos no céu da nossa própria consciência e dele somos senhores. Chidambareshvara. Então, Jaya Shiva Chidambareshvara Babaji Gurudeva. Shiva Shambhu.